Tá, tem só um aspecto que eu gostaria que o professor acrescentasse, que diz respeito ao engajamento dos municípios de Santa Catarina, nesse pacto, porque isso ainda não apareceu e todos nós sabemos que em Santa Catarina nós temos uma desigualdade total muito grande em relação à qualidade e à equidade da oferta nos mais diferenciados municípios do estado. Então, como é que isso está sendo pensado para... no caso, o pacto? Nós não apresentamos ainda ontem, mas já está em fase final de elaboração e deve entrar na reforma do Estado, a reformulação da Secretaria de Educação, transformando uma diretoria em uma diretoria de articulação com os municípios. Nós hoje vamos ter 3 grandes eixos no âmbito da Secretaria de Educação. Uma diretoria de política e planejamento educacional, pensando o longo prazo para o Estado de Santa Catarina. Uma diretoria de articulação com os municípios, que a partir dessas políticas possa trabalhar a equidade e o apoio aos sistemas municipais de educação. E uma diretoria de gestão da rede, que aí vai cuidar da rede especificamente do Estado de Santa Catarina. A gente só não apresentou no pacto ontem, porque na verdade tinham 5 eixos. 2 eixos adicionais. Nós só não apresentamos no pacto ontem, senão a apresentação ia ficar muito longa. Mas a questão dos municípios também está prevista. Hoje mesmo no Conselho Estadual de Educação, o professor Rodolfo, que é o presidente da Undime, também levantou essa questão da articulação com os municípios, e essas são ações que vêm na sequência e devem ser realizadas. A professora está coberta de razão que, sem que nós façamos ou coloquemos um olhar sobre a situação dos municípios em relação à educação infantil e o ensino fundamental, né, que são as prerrogativas do município, a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer um ensino médio de qualidade, né? E depois eu queria falar um pouquinho também sobre o ensino médio, Renato, mas vamos articular um pouco mais. Mas eu quero entrar na questão do ensino médio, porque entre as metas está aumentar o percentual de alunos no ensino integral, na educação integral, e de pular de 30% para 50%. Hoje, na verdade, nós temos menos de 20%, né? Chega a 10% dos alunos do ensino médio que estudam em tempo integral nas escolas de Santa Catarina. Tempo integral a gente está falando o quê? Da manhã até que horas da tarde? Olha, começa às 7h30, aí vai depender da jornada que ele tem, porque não necessariamente ele vai ter isso numa escola só. Sim. Ele pode ter, por exemplo, o que a gente chama de atividades diferenciadas, ou aproveitando, por exemplo, o Pronatec, que é um programa do governo federal junto com o Sistema S, onde ele estuda numa escola do estado num determinado período e faz essa atividade nesse sistema. Mas vamos lá, falar de 7h30 até 5 da tarde, mais ou menos. É bastante tempo. Agora é o seguinte, a gente está falando então de 10%. O jornal tinha publicado 20%, então é 10%. Isso. De 10% para 50%. Chegaremos lá? Professor? Renato, para mim é uma questão óbvia, é matemática. Se você tem 100 alunos com meio período, você vai chegar a 200. Você precisa dobrar o número de escolas. E de professores. Na verdade, e de professores, de profissionais. Então, obviamente... Mas as atividades acontecerão fora do ambiente escolar em algumas partes. Mas não é todas. Educação integral também... Mas não tem espaço físico? Não tem espaço físico. Se as nossas escolas estão caindo, aquelas que têm nem manutenção têm, quantas escolas foram construídas nos últimos 20 anos em Santa Catarina? Então é essa a discussão. Quer dizer... Quantos concursos públicos foram feitos? 2, de 2000 para cá? Agora foram efetivados 1.661 professores, Renato. 1.661. Quantos professores nós temos contratado temporariamente de forma precária? Professor Deschamps. Quase 12 mil. E a quantidade de professor Ione que está se aposentando, tá? E a qualificação e a formação continuada desses professores. Então, o Estado os professores que querem especialização, mestrado, doutorado, está trancado. Não conseguem pegar licença para fazer os seus estudos. Então são todas as questões. E mesmo que quisessem e pudessem, a própria questão da carreira não valoriza. Não valoriza. Esse plano de revitalização que o professor Eduardo colocou, no nível de especialização é onde nós temos o menor índice, né, que está em média de 9% da proposta apresentada pelo governo. Correto? Então, os trabalhadores da educação não vê esse pacto como algo que possa acontecer, viável, porque é promessa. Então nós queremos pacto, sim, queremos um pacto onde todos participem, e gestão democrática pressupõe a participação também de todos, correto? E se o nome é dado eleição ou não, a comunidade também tem que participar, e eu quero saber como vai participar. Agora, Renato, eu preciso entender algumas coisas aqui que são importantes, tá?
Há muito tempo o Estado não fazia concurso. Fizemos. O Estado de Santa Catarina, o governo do Estado, ano passado realizou o concurso público. Ora, eu não posso falar pelos 10 anos anteriores, eu posso falar pelo que eu estou fazendo agora. Sim. Então, realizamos o concurso. Foram chamados 1.600 professores, óbvio. Nós estamos fazendo todo o planejamento, porque senão daqui a pouco eu chamo só para o ensino fundamental e não chamo onde eu tenho o maior número de ACTs hoje e não chamo para o ensino médio onde eu tenho que fazer a expansão. Então, esse planejamento precisa ser realizado. Bom, foram construídas poucas escolas de ensino médio, mas dentro do pacto tem 29 novas escolas de ensino médio para o estado de Santa Catarina. Essas 29 escolas cobririam essa necessidade de 40% dos jovens catarinenses fora do ensino médio, professor, sem contar a oferta do ensino médio integral? Professor, 29 escolas é no espaço de 2 anos. Nós temos 10 para chegar nesse indicador que a gente está falando. Então, na verdade, nós precisamos continuar fazendo essa expansão, continuar fazendo, inclusive, o reordenamento da própria rede. Hoje nós temos escolas que poderiam muito bem ser utilizadas para essa expansão do ensino médio, estão sendo utilizadas de forma deficitária, por exemplo, o ensino fundamental. Então, esse estudo da estrutura da rede estadual ela é importante. É importante também colocar, Renato, o seguinte: por mais que a gente tenha enfrentado ao longo dos últimos 2 anos a compactação da tabela da carreira, tá? E isso por questões absolutamente orçamentárias, se nós aplicássemos o valor do piso, e Camila, eu queria fazer uma observação, Santa Catarina cumpre desde 2011 o piso. Isso não é o conceito que nós temos, né? Mas então é só uma questão de ir para a justiça e ganhar na justiça, ponto.